Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 40 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Flagrante, criança é atropelada em corredor de ônibus aqui na capital. A Justiça determina cumprimento de serviços comunitários como punição a proprietárias de creche particular da Zona Sul de Porto Alegre. Elas foram indiciadas pela polícia por maus tratos contra crianças de 3 a 5 anos. Onde está o poder público? Onde estão as autoridades constituídas que realmente não depositaram um olhar mais agudo para que se tome uma providência imediata de fechamento dessa verdadeira escola dos horrores do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Estudantes da Escola Assis Chateaubriand, enxarteadas, voltam às aulas da segunda-feira. O adolescente que agrediu os alunos a machadinhas está internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui em Porto Alegre. Ele pode permanecer até 90 dias de forma provisória na FASE. Em Taquara, a polícia investiga uma tentativa de feminicídio. Preste atenção na história. O marido atirou contra a mulher várias vezes. Disse que foi durante uma tentativa de assalto. Mas ela sobreviveu e contou a verdade. Vocês lembram desta cena? Um jovem de Santa Maria encontrou R$700 no chão e fez o que todo mundo deveria fazer: devolveu o dinheiro para a polícia. Hoje você vai ver o encontro entre o rapaz e a mulher que perdeu o dinheiro. E tem ainda a nossa agenda cultural com uma dupla muito talentosa que vai se apresentar na Expo Inter, que começa amanhã. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 42 minutos, 15 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. O Festival de Cinema termina amanhã lá em Gramado. E o glamour do tapete vermelho foi palco da estreia do filme Hebe, a Estrela do Brasil, como nós mostramos ontem aqui no SBT Rio Grande. A colega repórter Luciane Coleman conversou com exclusividade com o diretor do filme e também com o sobrinho da apresentadora do SBT. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! A transição entre a ditadura militar e a redemocratização do país é o pano de fundo do filme Hebe, Estrela do Brasil. Enquanto enfrenta o machismo, preconceito, um marido ciumento, chefes e políticos, Hebe Camargo descobre o poder da sua voz na defesa de minorias e excluídos. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita, a Hebe não é de esquerda, a Hebe é direta. Ela sempre teve noção disso. Ela sempre teve noção de quanto era importante ela ter liberdade para falar, quanto era importante ela poder dizer o que ela pensava. A apresentadora, que morreu em 2012, aos 83 anos, é vivida por Andréa Beltrão. O filme mostra uma Hebe completa, assim, a Hebe que o público conhece, a Hebe no seu ambiente de trabalho e a Hebe na sua vida particular. Então a Hebe, eu acho que a Hebe está plena no filme. Não poderia existir lugar melhor do que Gramado para a estreia do filme da eterna rainha da televisão brasileira. Com tapete vermelho, fãs, brilho, luz, do jeito que a Hebe gostava, a primeira exibição foi aqui, no Palácio dos Festivais, que respira o cinema nacional. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de setembro. Foi muito difícil e foi um barato, foi muito divertido, foi uma honra, uma alegria poder representar a Hebe, né? E eu espero que ela goste de onde ela estiver. O sobrinho e empresário de Hebe, que no filme é interpretado por Danton Mello, participou da produção. Parte das roupas e sapatos usados no filme pertenceu a Hebe, assim como as joias, marca registrada da artista. Ela dizia assim: eu não tenho casa em Nova York, eu não tenho apartamento em Miami, eu não tenho fazenda, eu não tenho barco, não tenho casa na praia. O meu hobby são as joias. Uma história de glamour e luta contra a injustiça, agora eternizada no cinema. Um sentimento assim de dever cumprido. Lembrando que as atividades do Estúdio de Inverno do SBT na Praça Major Nicolete, bem no centro de Gramado,
termina, então, no próximo domingo. E hoje à noite o colega Felipe Vieira vai estar por lá, apresentando o SBT Rio Grande, segunda edição, a partir das 7h20 da noite. Hoje é dia de conferir as ofertas da Magazine Luiza com a colega Mônica Fonseca. Fala aí, Mônica. Pessoal, eu estou aqui no Shopping Praia de Belas porque a Fernanda preparou ofertas incríveis do Magazine Luiza para você aí de casa. Olha só! É isso mesmo, Mônica. Olha o que eu separei para você aí de casa. Lave seca da Samsung, 11 quilos, em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Por R$ 124,90 você adquire já a sua. E vem que eu vou mostrar mais ofertas para você. Olha o que eu tenho para você também. Fritadeira que frita sem óleo para fazer aquela batatinha deliciosa. Por apenas 10 vezes de R$ 17,90. Vem conferir. E para encerrar, nós temos o smartphone Samsung A10 com 32 GB de memória e câmera principal de 13 megapixels por apenas 18 vezes de R$ 44. Tá muito barato, pessoal. Vem pro Shopping Praia de Belas aproveitar. Viu só quantas ofertas incríveis? Essas e outras promoções são válidas para todo o nosso estado. Então não perca mais tempo. Vem correndo pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. Muito bem, hoje tem agenda cultural e com a gente aqui no estúdio a dupla Gustavo e o Gabriel. São dois irmãos gêmeos, né? Quase idênticos, se apresentam na Expo Inter, que começa amanhã em Esteio. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles, mas agora é hora da música. Tem uma Mercedita? Toma então. Abre a gaita, gaiteiro. Dor de garganta, irritação, rouquidão. Você precisa de pastilhas Valda. As pastilhas Valda têm eficácia comprovada e graças à sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão. As pastilhas Valda, além de cuidar da saúde bucal, têm um sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Veja esse recado. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. Viu só? A tradição das pastilhas Valda está presente em vários países do mundo. As pastilhas Valda vêm nas versões Classic e Diet. Os benefícios são os mesmos. A diferença é que a versão Diet não contém açúcar, podendo ser utilizada por diabéticos. Para combater a inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão, pastilhas Valda é a solução. Você encontra as pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, dado o recado, agora são 11h54, 15 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Você vai ver daqui a pouco, a Justiça determina o cumprimento de serviços comunitários como punição a proprietárias de creche particular na Zona Sul de Porto Alegre.
Elas foram indiciadas pela polícia por maus tratos contra crianças de 3 a 5 anos, uma história que o SBT vem acompanhando desde o início do ano. E ontem parece que teve um desfecho. Em seguida, a gente conta os detalhes para você. E também em instantes a gente vai falar sobre os estudantes da Escola Assis Chateaubriand, aqui em Charqueadas. Eles voltam às aulas na segunda-feira. O adolescente que agrediu os alunos a machadinha está internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui em Porto Alegre. E ele pode permanecer por até 90 dias de forma provisória ali na fase. Em seguida também a gente dá todos os detalhes para vocês, faltando 5 para o meio-dia. O colega Felipe Vieira conversou com Maria Helena Pereira Johan Peter. Ela é fundadora da Parceiros Voluntários. Dê uma olhadinha aí no SBT Entrevista. Aos 22 anos, a Parceiros Voluntários já mobilizou mais de 550 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Mais de 200 mil realizam voluntariados em 2.400 organizações sociais em todo o estado. Presente em 12 estados brasileiros, hoje chega muito forte a São Paulo. Para falar sobre esses assuntos conosco, Maria Helena Pereira Johan Peter, presidente da Parceiros Voluntários. Maria Helena, em primeiro lugar, há 22 anos você imaginava que os números seriam tão grandiosos quanto esses obtidos hoje? Não, Felipe, não imaginava. Porque quando tu começas um projeto, tu tens um sonho, né? Mas o sonho é teu, mas quem vai realizar contigo são as pessoas. E hoje vocês estão colocando um pé de forma muito forte em São Paulo. Por que São Paulo? O social não é coisa de pessoas boazinhas ou coisa de quando está me sobrando um recurso no caixa. Não. O social agrega o valor muito grande ao econômico, então a empresa já entende isso. Parabéns, sucesso, longa vida a Parceiros Voluntários. Eu acho que o sucesso todo é um ganho para todos nós, as nossas comunidades todas, Rio Grande do Sul, São Paulo, em todos os estados onde nós já estamos. Vamos falar do tempo. O sol apareceu tímido, né? Hoje de manhã, mas na parte da tarde ele deve aparecer com mais força. Agora há pouquinho, por exemplo, chovia na região do Vale dos Sinos. Chovia lá em Sapiranga. São nuvens muito baixas que elas não estão nem sendo captadas pelo satélite. Mas então não vai ser uma chuva forte, não. Uma chuva muito fraca. A gente vê imagens ao vivo aqui de Porto Alegre. 15 graus é a temperatura nesse momento. Como vai ser a tarde de hoje, a tarde desta sexta-feira? Vamos dar uma olhadinha nos mapas. A gente vê que a máxima na capital e vai ficar aqui, ó. E a gente vê que Novo Hamburgo vai a 22, Caxias vai a 15, não vai aumentar muito não. 23 em Santa Rosa, Uruguaiana 19, Santa Maria 19, Pelotas 16. Em Porto Alegre hoje, a gente vai dar uma olhada agora nos mapas, a temperatura não deve passar de 19 graus. Tá aí, ó. 19 graus a máxima, a gente vai ter sol pelo menos até segunda-feira. As temperaturas mínimas continuam, né, com temperaturas baixas, mas aos poucos vai subindo. Olha só, sábado e domingo vai ser muito especial, ideal para um passeio ao ar livre. Muito sol e temperatura agradável. Termômetro marcando, portanto, 24 domingo e 25 na segunda-feira. 11 horas e 58 minutos agora. Muito bem, na nossa agenda cultural, a dupla de instrumentistas, o Gustavo e o Gabriel Barcelos. Acertei o Guga, né? Eu chamei a dupla Guga. Gustavo e o Gabriel Barcelos. Eles se apresentam na Expo Inter, que começa amanhã aqui em Esteio. E olha só, eles começaram a tocar com 9 anos, são gêmeos, não precisa nem dizer. Quem é de fora acha que vocês são idênticos, ou quase idênticos. Tudo bem? Pois é. Quando quem olha assim, tem vezes que nem dizem que a gente é gêmeos. Ah, é? É que tu é um pouquinho mais baixo, ele é mais alto. Às vezes as pessoas acham que até é mentira, que a gente tá rindo. Tá brincando. Ah, não, peraí, só deixa eu olhar de novo. Não, são parecidos, sim. Bem parece, né? Quem que é o mais divertido? Eu acho que ele é meio quieto. É quieto, é? Ele é o mais... Gosta de compor?
Eu gosto de... Mais fechado. Mais quietinho, fechado. mais introvertido. Que bacana. E vocês fazem parte daquela fábrica de gaiteiros do Borghettino, né? Isso, a gente começou com 9 anos. Daí, o ano passado, a gente se formou na fábrica. Uhum. Daí, Quanto tempo disso? Deu 6 anos. quase 6, agora tá fechando 6 anos. Mas a gente ainda continua frequentando. Até segunda-feira a gente fez um show com eles no Teatro CE. Com o Borghettino? Com o Elmer Fagundes, da Fábrica de sim. Gaiteiros, que ele é o professor, né? Para quem não conhece, a Fábrica de Gaiteiros é um projeto do Borghettino que acontece ali em Barra do Ribeiro. Tem na projeto Barra. espetacular. Várias muito bacana. cidades, na verdade. Agora abriram a última em Arambaré. É porque tem uma escola de fato. Ali foi a primeira em Barra do Ribeiro. Não, a primeira é Guaíba. Foi Guaíba. Barra Agora do Ribeiro hoje- agora é a sede. É onde eles fabricam as gaitas e dão aula também. E é a sede, né? Eu Todos tive- os anos tem um encontro lá. Que fabrica gaitas como esta aqui. Essa não é Sim, não é mas fabricada é lá, mas é como como essa, essa daqui, gaita. um gaita de 8 baixas, 2 ilheiras. Aham, não entendi nada. Isso aqui é a ilheira da gaita. Ela é 2 ilheiras. Tem gaita de 3 ilheiras Aham. e tem gaita de 60 baixas, de mais baixas. Essa daqui é de 8 baixas. Que bacana, hein? Que joia. Bom, e vocês gostam de tocar mais a música tradicional aqui do Rio Grande? Música nativista. Mais Nativista. música... E com uma inspiração. No intervalo, a gente estava cantando aqui, tocando e cantando umas músicas argentinas, né? Quer dizer que não deixa de ser uma inspiração da nossa É uma música. inspiração pra nós também, nós tocamos muitos temas argentinos também. E vocês tocam bastante por aí? Tocam bastante? Agora a gente tá começando. Esse ano a gente completou 15 anos e começou uma carreira solo. Nós Que dois. legal, que bacana. Aí E a a ideia é seguir. A ideia é seguir. Vocês se apresentam amanhã? Amanhã na abertura principal da Expo Inter, a Ópera Gaúcha. Uhum. E quinta-feira, às 2 horas, a gente estará no palco principal da Expo Inter. Certo, que bacana, que joia. E depois, próximos shows? Bah, daí acho que... Tem que olhar a Semana agenda, porque- Farroupilha, Se Deus Semana quiser, vai fechar algum show na Semana bastante. Farroupilha. Não, essa é uma grande oportunidade aqui no SBT Rio Grande. Bom, Bah, agora nós nós que vamos agradecemos. ouvir mais um pouquinho da música Vamos de lá, vocês. Isso aqui já é um terceiro, é pro microfone para eu É cantar? pro senhor cantar esse daí. Pra nós cantar um Sole Mio, o que O será? Sole Mio, tá? Depois a gente vê. O que vamos tocar agora? Grande San Antônio. Que música é essa? É uma música do um grande gaiteiro, Antônio Tarrago Ross. Então abre a gaita, gaiteiro. Muito bem, Gustavo e Gabriel. Daqui a pouco vocês voltam para
tocar mais um pouquinho pra gente. Lembrando que estarão amanhã na abertura da Expo Inter, que vai ser que horas a abertura? Às 19 horas. Às 19 horas. Daqui a pouco a gente vai escutar mais uma música de vocês. Agora, 12h e 4 minutos, 12h e 4. Daqui a pouco, olhem esta história que nós vamos contar. Em Taquara, a polícia investiga uma tentativa de feminicídio. Preste atenção na imagem desta senhora. Inacreditável o que aconteceu com ela. Inacreditável. Uma história de cinema. Uma história de cinema. O marido atirou contra esta mulher pelo menos 4 vezes. Ele parou o carro na madrugada em cima de uma ponte, na estrada 020, a RS 020, que liga Porto Alegre até Taquara. Ele disse para ela que era uma tentativa de assalto. Ele desceu do carro, colocou uma luva e deu 4 tiros. Ela, tá aí a marca dos tiros do carro. Olha as marcas. Pelo menos 4 tiros acertaram essa mulher. E aí o que ela fez? Percebendo que ele tinha atirado, ela se fingiu de morta. E ele, para forjar, segundo o delegado, para forjar um assalto, levou ela para o hospital, achando que ela tinha morrido. Quando ele largou no hospital, ela disse, por favor, eu quero gravar, porque o que ele fez foi uma tentativa de assassinato. Ele tentou me matar. Ela sobreviveu e contou a verdade. Em seguida, a gente dá mais detalhes desta história que, olha, é incrível o que fez esta mulher que tem 61 anos de idade. Aconteceu de quinta para sexta-feira. Daqui a pouco a gente conta os detalhes para você. Agora, 12h e 5. O adolescente que cometeu o atentado na escola Assis Chateaubriand, ele está internado aqui na Fundação de Atendimento Socioeducativo em Porto Alegre. E ele pode permanecer até 90 dias de forma provisória ali na fase. O governo do estado estuda uma forma de homenagear o professor Juliano Mantovani. Lembram dele? Pois é, ele que evitou a tragédia ao interromper o adolescente no momento em que ele cometia os ataques. As aulas dos cerca de 700 estudantes voltam na segunda-feira. Conta aí para o Rio Grande. Policiais militares agora vigiam um portão. Estou com medo que outras pessoas peguem o exemplo e façam a mesma coisa que ele fez. E os seus colegas, como é que estão hoje? Estão traumatizados. O movimento desta quinta-feira foi de reuniões da direção com os professores e os pais, que cobram mais segurança. Já estão pensando nisso, né? Algumas melhorias, seja ela com o retorno do residente da brigada para ficar na portaria, uniforme, algumas coisas, tipo não utilizar capuz e boné. Vamos começar a pensar de repente até em como é que está o layout da escola, como é que está o muro dos fundos, né? Coisas que nunca se pensou. Pelo menos metade dos 23 alunos da turma 71 se reuniram para conversar sobre o ataque com o apoio de psicólogos. Nicolas vai demorar para esquecer os momentos de pânico. O jovem de 12 anos foi atingido nas costas pelo agressor. Eu cheguei muito assustada até, porque eu pensei que eu ia relembrar os momentos tristes que aconteceu, mas eles trataram a gente bem, fizeram a gente ter confiança nele e a gente poder desabafar, né? A se acostumar de volta com o que está acontecendo e poder voltar tranquilo segunda-feira. Laila é colega de Nicolas. Ela queimou o pé direito no ataque. Entrar na sala de aula vai ser a coisa mais difícil, porque a gente lembra da cena do fogo e dele, e aí fica mais difícil ainda. O agressor entrou pelo portão principal da escola no início da tarde de quarta-feira. Depois de arremessar o coquetel Molotov na sala de aula, ele usou um machadinho para agredir os alunos. Um professor desarmou o adolescente, que fugiu, deixando uma mochila com garrafas e gasolina. Ao todo, 4 estudantes com idades entre 12 e 14 anos ficaram feridos sem gravidade. Outras 2 jovens foram atendidas no hospital da cidade em estado de choque. De acordo com a polícia, o adolescente de 17 anos planejava o ataque há pelo menos 3 meses. Os agentes agora vão analisar o celular e as redes sociais do jovem. Ele está internado provisoriamente em uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo. A gente vai todo mundo se unir, né? Os pais e professores e a diretora, a gente vai todo mundo se ajudar, né? Uns aos outros. E esse caso ele chama a atenção porque esse garoto, logo que aconteceu, né, esse crime, as professoras foram na ficha dele para saber quem era e perceberam que ele não tinha nenhuma ocorrência. Era um menino que não chamava nenhuma atenção. E por isso a preocupação desse caso especificamente. Olha, esses alunos certamente eles precisam de muita atenção emocional, psicológica.
Certamente a escola está se preparando para isso, porque não é apenas os alunos, toda a comunidade escolar precisa de uma atenção especial. Imagine o terror que essas pessoas passaram. Essa menina relatando o que viu, o fogo dentro da sala de aula poderia ter provocado uma grande tragédia e foi por muito pouco. Esse professor conseguiu perceber, o professor Mantovani, conseguiu perceber a movimentação e desarmar esse rapaz. E o professor disse que assim que desarmou, ele não teve reação, o garoto. Aliás, a reação que teve é fugir. Ele fugiu. Então, assim, a escola, de fato, precisa, a partir de segunda-feira, montar uma rede de proteção e de ajuda psicológica e emocional para essas crianças e adolescentes e para os professores também, para que lidem da melhor maneira possível, para passarem por essa fase o quanto antes e tocar a vida para frente. Claro, não esquecendo o que aconteceu, muito pelo contrário, a gente precisa olhar com atenção para isso. Já vimos o que aconteceu na escola em Suzano há pouco tempo lá em São Paulo, uma tragédia com pelo menos 10 pessoas mortas, né? Então essa tragédia, isso que aconteceu aqui na escola, precisa ser muito bem, precisa olhar com muita atenção para isso, para que não se repita. E as autoridades, eu espero que já estejam fazendo algo nesse sentido. Mas principalmente, a atenção emocional com esses alunos e também com os professores para que consigam levar daqui para frente, né, da melhor maneira possível. 12:10 a respeito deste assunto, eu tenho que fazer uma correção, porque ontem nós mostramos a imagem deste homem aqui, ó, e nós dissemos que se tratava do adolescente, né, o adolescente responsável pelo ataque na escola Assis Chateaubriand, lá em Charqueadas. Foi na quarta-feira o ataque. Na verdade, este preso estava sendo transferido da delegacia da cidade de Charqueadas para o presídio, no mesmo momento em que o adolescente foi apreendido pelo ataque. Então, nós recebemos essa informação, queremos corrigir. O homem que aparece na imagem, ele tinha sido preso dia 11 de agosto por tráfico de drogas e não teve participação no atentado aos alunos da escola. Então, a gente pede aí desculpa pelo erro, ter cometido esse erro. Feita a correção, 12:11. Vamos agora a um giro de notícias da redação, porque a polícia prendeu um idoso de 78 anos por estuprar crianças de 7 a 8 anos em Canoas. E sabe o que ele fazia? O espertinho? Ele usava um animal, um pônei, para atrair as crianças. Marcelo Chemali, da redação, com os detalhes desta história. Oi, André, boa tarde para ti. Boa tarde. Boa tarde para quem está acompanhando o SBT Rio Grande aqui com a gente. Olha que história daquelas assim repugnantes, viu, André? Repugnantes mesmo, nojenta, porque segundo a investigação da Polícia Civil, esse homem aí que aparece sendo conduzido até a viatura, ele chantageava as vítimas, chantageava as crianças, uma menina de 7 anos e um menino de 8. Ele só deixava que essas vítimas se aproximassem desse pônei, desse animal que ele usava ali para persuadir as vítimas se elas aceitassem os abusos. O crime aconteceu em janeiro, na cidade de Canoas, mas o idoso, 78 anos, esse homem aí, foi preso agora em agosto, encontrado escondido na cidade de Nova Santa Rita e agora está preso preventivamente e à disposição da Justiça Gaúcha, viu, André? O que me preocupa, sabe o que é? Foi pego só agora, aos 78 anos. Vai saber no passado o que não pode já ter acontecido. Essa é a preocupação, mas certamente a polícia vai atrás disso. E agora a gente tem um flagrante, né, Marcelo Chemali? Uma criança foi atropelada no corredor de ônibus aqui na Bento Gonçalves, zona leste de Porto Alegre. A criança distraída atravessou no corredor de ônibus e foi atingida em cheio por esse ônibus, Marcelo. Verdade, a distração, viu, André? É o que chama a atenção, infelizmente, nesse acidente aí, tá aí a imagem forte. Olha, André, olha o quanto o motorista teve que frear para não realmente acabar matando, né, essa criança, essa vítima, esse pedestre. Ela atravessava esse corredor, né, não percebeu, foi atingida em cheio pelo ônibus, que conseguiu frear ainda. A batida poderia ser muito mais forte do que foi. Ele ficou no meio, né? Ficou exatamente no meio, atropelamento na estação São Carlos. A Brigada Militar e o SAMU foram acionados após esse acidente e o menino foi levado ao hospital de pronto-socorro, recebeu atendimento na sala vermelha, que é a sala de politraumatismo, e agora segue internado no HPS em estado regular. Felizmente resistiu, né? Não está em estado grave, não corre risco de morte, mas olha, a imagem chama muito a atenção realmente, o quanto é preciso. Primeiro, atravessar na faixa de segurança, né, André? Por mais que a gente esteja com pressa, né, corredor de ônibus, e ele tem o fluxo dos dois lados, isso é o mais perigoso, é atravessar fora da faixa adequada, do local adequado,
corre o risco realmente de ser vítima desse atropelamento. A gente percebe no alto do vídeo que do outro lado ali do corredor é a parada de ônibus, né? E ele atravessava justamente na direção oposta, onde não tem faixa de segurança, não tem sinalização adequada para que os veículos aí adequados passem no corredor, né, André? E por isso a gente mostra, para chamar atenção, né? Quem tem filho em casa, a gurizada, adolescente com celular na mão, distraído, né? Ouvindo música, caminhando, olhando para baixo, atravessa de qualquer jeito. Não é só criança e adolescente, não. Tem adulto que faz tem adulto, isso. Então claro. Como? Tem adulto, sim. Fica o nosso alerta, o nosso pedido para as pessoas terem mais atenção. Porque assim também, tem motorista que sabe como é que é, tá dirigindo, tá olhando para o rádio, tá olhando para o telefone. Quer dizer, imagine o trânsito como que não fica. Motorista distraído, e sabemos que o nosso motorista é totalmente, grande parte irresponsável, os números estão aí. E ainda pega pessoas atravessando a rua distraidamente. O resultado, infelizmente, é o que a gente tem pelas ruas. Que sirva de alerta, muito cuidado e muita atenção. Marcelo Chemali, daqui a pouco a gente vai voltar a uma história que nós começamos já há bastante tempo, no início do ano, estamos acompanhando desde o início do ano, sobre esta creche que a gente está vendo imagem, que fica no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Desta creche que tu acompanhaste todo esse caso, né? Sabe falar com muitos detalhes, inclusive. Tem uma solução, porque há uma denúncia grave, inclusive a Polícia Civil fez uma investigação com vários elementos e encaminhou para o Ministério Público. Tu acompanhaste ontem, teve uma solução esse caso. O que vai acontecer com as proprietárias desta creche aqui do bairro Menino Deus, hein, Marcelo? Pois é, André, a gente acompanha esse caso desde o início, em fevereiro, depois do desdobramento no mês de abril do Conselho Municipal de Educação, indicando aí a suspensão imediata das atividades da escola. Foi dado um prazo de recurso, ele foi cumprido e o processo se arrastou. Nesse meio tempo, novos casos surgiram realmente, relatos graves de denúncias graves. Ontem nós acompanhamos uma audiência preliminar onde as duas indiciadas, investigadas, mãe e filha, donas dessa escola, aceitaram a chamada transação penal, ou seja, escaparam da denúncia do Ministério Público. Isso perante o Judiciário não significa uma confissão de culpa e elas vão cumprir 400 horas de trabalho comunitário. Em seguida, a gente traz a reportagem completa e hoje, só hoje, conseguimos ouvir a advogada de defesa. Ontem, ela não quis se manifestar. Muito bem, a gente acompanhou e até porque é uma história, porque a gente tem muitas perguntas ainda sobre este caso, né? O próprio procedimento que aconteceu ontem na Justiça nos coloca uma série de dúvidas a respeito. Primeiro, por que essa escola permaneceu aberta enquanto que a própria polícia, na sua investigação, indiciou essas duas mulheres. E a escola continua aberta. São dúvidas que ainda ficam. Em seguida, a gente mostra a reportagem do colega Marcelo Chemali. Até já. Obrigado, Marcelo. Meio-dia, 17 minutos. Deixa eu conversar agora com a Bruna Osterman. É isso? A Bruna Osterman está acompanhando um caso misterioso aqui na região metropolitana. A polícia está investigando o desaparecimento de uma mulher lá na cidade de Taquara, Paula Gislaine Martins, 32 anos. Segundo as informações que se tem, né, Bruna, ela foi arrancada de dentro de casa por volta da meia-noite enquanto assistia a TV. E a polícia está acompanhando esse caso, a família está desesperada. Bruna. Exatamente, André. Boa tarde, né, para ti, para quem nos acompanha. A gente aqui em Taquara trazendo essa notícia triste que está destruindo uma família sem nenhuma resposta. A gente está aqui com a delegada Rosane de Oliveira, que vai nos explicar um pouco do que aconteceu. A Paula Gislaine Martins, de 32 anos, já faz quase 3 dias que ela está desaparecida, ninguém tem nenhum tipo de notícia dela. E como bem o André disse, ela foi sequestrada, foi retirada, arrancada de dentro de casa por 3 criminosos. É isso, delegada? Exatamente, a Paula estava em casa no horário da novela, né, com a sua companheira Cristiane, quando entraram no interior da residência e, questão de pouco tempo, retiraram ela de casa e levaram ela para um lugar que é incerto e não conhecido. Eles estavam, em princípio, num carro prateado? Pelo que a gente tem notícia, sim, seria um carro prateado. Esses criminosos fizeram algo contra a companheira? Se falou também que a filha da Paula estaria junto na casa? Sim, a filha da Cristiane estava junto na casa com a mãe, a Cristiane e a Paula. Não fizeram nada contra a Cristiane e nem contra a menina de 10 anos que estava no interior da residência.
Agora, esse caso é um grande mistério, delegada, porque não é um sequestro muito comum, não houve pedido de resgate, por exemplo. Não é bem diferenciado, assim, a questão desse sequestro, que a gente está chamando de sequestro de cárcere privado, porque a pessoa está coibida a esse tipo de atitude. Esse não houve resgate, não houve contato dos sequestradores com os familiares, e simplesmente eles colocaram ela dentro do veículo, saíram disparado, né, velocidade, e nós temos feito todas as diligências possíveis, imagináveis, cabíveis, mas não, até um presente momento não logramos êxito em localizar a Paula. Pode falar, André. Há poucos dias teve um sequestro em Taquara. Né? E chamou a atenção este caso aí também. Qual é a linha de investigação da polícia? As câmeras de segurança estão ajudando a encontrar, a procurar essa mulher? Delegado, o nosso apresentador, o André Hara, ele lembra desse sequestro que houve há poucos dias aqui em Taquara, que inclusive houve o envolvimento do DEIC, né, que é o Departamento de Investigações Criminais. É a mesma linha de investigação? Tem alguma semelhança? Qual é a linha? O que a gente pode fazer de comparação nesse? Não é a mesma linha de investigação, porque naquele caso em específico houve o pedido de um resgate, e neste caso simplesmente tiraram ela da residência e não efetuaram contato nenhum, não tem envolvimento com dinheiro. Por isso que nós estamos mais tendendo para a linha do crime de tráfico de entorpecentes, porque não é uma coisa comum assim a pessoa ser retirada, mesmo porque se fosse uma situação semelhante nós já teríamos pedido apoio do departamento, né? Até agora a gente está esperando para que haja alguma manifestação, e por que com o tráfico, mas nós estamos fazendo todas as diligências possíveis para solucionar o caso. Por que a senhora acredita que tem ligação com o tráfico? Eu acredito porque é bem o modus operandi das quadrilhas, dos grupos envolvidos com tráfico. Eles retiram a pessoa dentro de casa, levam para algum lugar, isolam a pessoa, tentam tirar alguma informação da pessoa e às vezes até executam a pessoa, né? Então a gente também tem que trabalhar com a possibilidade da Paula já ter sido executada no dia em que ela foi retirada, mas ainda estamos investigando, é uma das linhas de investigações, mas eu acho que tem mais essa questão desta envolvimento com o tráfico. Crueldade típica de criminosos, assim, do tráfico de drogas. E hoje, mais cedo, André, pessoal de casa, a gente conversou com o irmão da Paula. Imagina, né, o desespero que está vivendo essa família por não ter nenhum tipo de notícia dessa mulher há quase 3 dias. Vamos ouvir aí o que o irmão falou pra gente. São 3 dias, praticamente, hoje. E daí a família não dorme, a família não sabe o que faz. Deu tudo aí, né? Esperando. Vocês têm esperanças? Vocês têm esperança? Como é que tá essa situação? A gente tem a esperança que a Paula tá escondida em algum lugar, que guardaram ela, que querem dar um susto nela, querem fazer alguma coisa. A gente não sabe, não tem explicação, porque ela não era uma pessoa que vivia brigando com ninguém, ela sempre foi trabalhadeira, não é problema de droga, nunca teve problema com droga, nunca teve uma passagem por polícia, nunca. Ela não tem nada. Ninguém ligou para pedir resgate até. A princípio ninguém ligou para nós, ninguém tem procurado nós, daí a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que a real situação tá, o que está acontecendo. De cortar o coração, né? A gente ouviu aí então a entrevista do Gisiano Martins Pacheco, irmão da Paula. Agora, infelizmente, André, essa não é a única notícia triste, né? Não é a única preocupação aqui da delegada de Taquara. Também houve uma tentativa de feminicídio. Um homem tentou matar a ex-mulher. Aliás, eles já estavam reatando o relacionamento. Essa ex-mulher é uma funcionária pública aqui da Câmara de Taquara. E logo em seguida a gente traz a reportagem completa desse caso, que também é bastante assustador. A gente conversou tanto com a delegada quanto com os filhos e é um caso muito triste porque a própria vítima relatou o que o ex-marido fez com ela. Se fez de morta e por ter se feito de morta ela conseguiu relatar para os médicos o que estava acontecendo. Exatamente. E aí o ex-marido, ele foi preso. Tá certo? Obrigado, Bruna
a Bruna Osterman, falando direto de Taquara sobre esse caso, desse sequestro nessa mulher que foi tirada de dentro de casa. 12:23 agora. O SBT volta a falar sobre o caso de maus tratos numa escola de educação infantil aqui de Porto Alegre. 2 laudos feitos no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil comprovaram a violência sofrida pelas crianças. Nesta quinta-feira, caso ontem, aconteceu a audiência preliminar deste caso. As 2 indiciadas, que são proprietárias da escola, elas não apareceram. A advogada de defesa foi quem negociou com a justiça a condenação. 400 horas de trabalho comunitário. E a creche continua funcionando. O protesto no Foro Central foi na forma de mensagens nas camisetas. Na sala de audiência, o desfecho de um processo doloroso. As investigadas não compareceram à audiência. Através da advogada de defesa, elas aceitaram a chamada transação penal e escaparam de uma possível denúncia do Ministério Público. Mas terão que cumprir 400 horas de trabalho comunitário e ficam proibidas por lei de aceitar uma nova espécie de acordo pelos próximos 5 anos. Mesmo assim, para as famílias das vítimas, fica em evidência um sentimento de impunidade. Não é tão grave. Não é uma criança violada, não é uma criança espancada até fratura, não é... Eu ouvi, quando fui fazer o meu depoimento dentro da delegacia, sejamos breves porque tem toda Porto Alegre para ser atendida. 2 laudos de peritos feitos do Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil comprovaram que as crianças sofreram a violência apontada nos relatos de testemunhas. Para especialistas, o mais assustador é que novos casos surgiram após as denúncias. Nós não temos nem como mensurar os danos psicológicos, que podem ser inclusive irreversíveis, né? De uma criança ser forçada a se alimentar. Isso é uma violência psicológica e física também. A advogada das proprietárias da escola afirma que elas são inocentes. O fato da obrigação em prestar trabalho comunitário não significa confissão de culpa. Não há dúvidas de que as acusações são fruto de uma armação, de uma vingança por parte de denunciantes que quiseram atingir pessoalmente a senhora Abigail e a sua filha. Existe demonstração no processo administrativo, existe demonstração perante o processo que tramita na Promotoria de Justiça, que atestam a inocência delas nesse sentido. As mães e famílias que mantêm os filhos matriculados acusam outras famílias que denunciaram o caso de um complô contra a escola. Estou muito chateada, porque é a minha filha que está aqui, eu ainda tenho uma filha aqui, e eu tenho que preservar isso. Tudo que está sendo relatado, isso tudo para mim, eu não acredito. O Movimento de Justiça e Direitos Humanos vê com preocupação a demora na manifestação das entidades de controle público. Como as autoridades do município e do estado não tomam providências rápidas, porque a escola continua funcionando, o que é um absurdo. Existem laudos qualificados que estão apontando para a gravidade do fato. Então, esperar o quê? Novas vítimas? A Secretaria Municipal de Educação disse que só vai se manifestar após a conclusão de todas as fases do processo. Posição semelhante à do Ministério Público. Toda escola que atua, toda instituição que atua no âmbito privado, ela tem que ter uma autorização do município de Porto Alegre para funcionar. Então, assim, para nós estranha que após aparecerem novos casos, que a escola ainda mantenha suas atividades, mas nós sabemos que a responsabilidade disso é do município de Porto Alegre. Eu vou conversar com o Marcelo Chemali. Marcelo, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre este caso. Eu concordo com o Jair Krischke, do Movimento de Direitos Humanos, quando ele diz que as autoridades demoraram. Em alguns aspectos demoraram. Em compensação, de certo modo andou tão rápido isto, né? E são várias perguntas que ficam, porque isso começou lá em março. Quer dizer, já chegou agora, já se foi dada esta oportunidade, ver como é a nossa legislação. Já deram oportunidade para que elas negociassem uma pena. Quer dizer, a Polícia Civil fez um inquérito
um inquérito com um conteúdo bastante importante, encaminhou para o Ministério Público, mas o Ministério Público não achou tão relevante assim. E é essa situação e as perguntas que a gente fica, enquanto isso a escola continua aberta, Marcelo. Pois é, André, isso tudo faz com que a própria sociedade, a opinião pública, faça um questionamento até que ponto esse Instituto da Transação Penal ele tem eficácia didática, eficácia de reflexão na sociedade. Porque até ontem, André, antes da gente acompanhar a audiência, o que estava prescrito ali, aliás, o que estava indicado era que, na hipótese delas aceitarem, iria ser 300 horas de trabalho comunitário. Como um novo caso surgiu, depois do processo aberto do inquérito da Polícia Civil, isso aí foi juntado nos autos do processo, se aumentou para 400 horas. Se esses pais, desse caso mais recente, tivessem procurado as autoridades depois da transação penal, ou seja, um novo caso de suposto maus tratos, enfim, agressão física e psicológica, elas já não poderiam mais aceitar a transação penal e esse caso seria encaminhado à denúncia, muito provavelmente do Ministério Público e à Justiça Comum. Então, assim, para resumir o que é essa transação penal, é assim, tu diz ali para os indiciados, olha só, o que tu escolhe? Tu escolhe. Tu quer trabalhar ou tu quer responder a um processo penal? Quer dizer, é dada esta opção. Não, eu quero trabalhar as 4... Aliás, elas nem foram lá. A advogada que foi representando. Exato. Não, vamos trabalhar 400 horas de trabalho. Tá resolvido. Tá resolvido. Eu questionei ontem a magistrada, a juíza Lisiane, e ela me disse que, para efeito de lei, a aceitação da transação penal, ela não significa, na prática, uma espécie de confissão de culpa. Mas para a sociedade, quem não tem culpa vai até o final, André. Não estamos aqui para julgar ninguém, ouvimos os dois lados. Durante toda a nossa apuração, tentamos contato com a escola, tentamos contatos com outros pais que nos atenderam por telefone e diziam que não acreditavam na história. Outros pais que sim, tiraram os filhos de lá e, de certa maneira, lavaram as mãos, tentaram virar a página, não foram com a denúncia adiante. E os pais e os ex-funcionários, testemunhas disso aí, que vieram aí à carga do processo e também procuraram a equipe de jornalismo aqui do SBT para encaminhar essa denúncia. Está tudo posto no ar. A gente vai continuar com esse assunto lá na segunda-feira, mas isso que é importante, assim, ninguém aqui está fazendo nenhum julgamento, nenhuma condenação. Exato. Apenas queremos que sejam respeitados os prazos. Ora, se há suspeita numa escola, para ali. Isso, né? E não é simplesmente uma suspeita. A Polícia Civil fez um inquérito e encaminhou para o Ministério Público. Quer dizer, com acusações graves. Né? Então, são essas questões. A gente não está achando, não. A gente está em cima de um relatório feito sob investigação pela Polícia Civil. A gente volta segunda-feira a esse caso, Marcelo. Agora, um outro assunto. Uma mulher colocou fogo na casa de um vizinho em Santana do Livramento. Mas o que é isso? O que aconteceu? Pois é, André. Olha que imagem forte. As labaredas, chamas intensas aí. O homem e a mulher teriam discutido e ele foi agredido com golpes de faca. Depois a mulher colocou fogo na casa vizinha. Como as paredes eram de madeira, André, as chamas se alastraram muito rápido. Outros moradores chegaram a usar mangueiras para tentar evitar que o fogo permanecesse e se espalhasse em outras residências. O corpo de bombeiros aí sim foi acionado para apagar o incêndio e evitou que vizinhos fossem atingidos. A casa do homem, no entanto, ficou completamente destruída. A Brigada Militar também atendeu essa ocorrência e a mulher foi detida e o homem foi atendido pelo SAMU em função dos ferimentos por faca. Esse caso aconteceu perto das 11h30 da noite de ontem, no bairro Fluminense, lá na cidade de Santana do Livramento. Marcelo Chamalho, outro assunto, a Polícia Civil recuperou 21 toneladas de picanha que tinham sido roubadas na fronteira oeste. Um homem foi preso, que churrascada esse aí queria fazer? E não é qualquer churrascada, viu, André? Carne nobre, 21 toneladas de picanha, carne vinha da Argentina. Tapa de Equador, vinha da Argentina, carne nobre mesmo, hein? Estava em uma carreta na cidade de São Luís Gonzaga, viu? No dia 13 de agosto, o motorista foi abordado e ameaçado. Ontem, os policiais do DEIC, na Delegacia de Roubo de Cargas, foram até as duas cidades em Santa Catarina, em Palhoça,
estavam 840 caixas armazenadas em contêineres alugados, viu? A carga foi tirada da carreta e colocada num local alugado, refrigerado, evidentemente, e também na cidade de Tijucas. Encontraram um indivíduo que estava com outras 313 caixas da carga roubada. O lote de picanha argentina está avaliado em R$800 mil, André. O homem deve ser encaminhado ao presídio e ficar à disposição da justiça para responder por esse crime, viu? Picanha, mais conhecida como tapa de quadril lá na Argentina. Obrigado, Marcelo Chemali. Grande abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Para ti também. Um abraço. 12h34. Agora a gente volta a falar sobre aquela servidora da Câmara de Vereadores de Itaquara que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela mesma contou para a polícia que o marido atirou contra o carro do casal. Ele botou uma luvinha, pá! Deu tiro contra o carro e disse que tinha sido um assalto. A reportagem da Bruna Osterman. Bruna, conta aí pro estado. Foram pelo menos 6 disparos de fora para dentro do carro. 5 atingiram Marilene Wagner, de 60 anos. Segundo a polícia, é um crime premeditado cometido pelo companheiro e pai dos filhos da funcionária pública. No hospital, a própria vítima contou como tudo aconteceu. E ele parou o carro e disse que o carro estava falhando. E o carro não estava falhando. Marilene contou que pediu para ele levá-la ao hospital, mas foi mais agredida. Depois ele tentou me asfixiar. Vocês podem olhar no velocímetro do carro, que ele andou até a igrejinha. E depois que ele me trouxe aqui, eu pedi para ele parar no hospital de Igrejinha. Ele não parou. A mulher só conseguiu sobreviver porque fingiu estar morta. Achou que não tinha pulsação, porque também estava bem nervoso, certamente, né? E daí ele largou ela no hospital, mas o que nós temos é que ele largou ela no hospital achando que ela já tinha morrido e que daí ele ia noticiar que eles foram vítima de um roubo. Marilene e José Antônio Sartori foram casados até 2001. O empresário ficou afastado da família e a reaproximação aconteceu em 2017. Há um mês, ele e a ex-mulher reataram. Eu abracei os dois e disse, eu só quero que vocês sejam muito felizes. Mas ele eu sentia na cara dele que, tinha algo ali. Eu conheço ele, só que a situação toda, como é que tu vai falar alguma coisa? Eles estão com 60 anos de idade. Mesmo desconfiados, os filhos apoiaram a mãe. A questão de agressividade sempre foi presente, desde quando eu era pequena. Eu não lembro das cenas, mas eu lembro da gritaria dentro de casa. Todo dia. Não era aquela coisa assim, de todo dia, mas eu lembro. Na quarta-feira, o casal foi para Porto Alegre passear. Enviaram fotos para os filhos e pareciam bem. Mas foi na madrugada de quinta, voltando para Taquara, que tudo aconteceu. A partir do vídeo da vítima gravado no hospital, a polícia prendeu o suspeito em flagrante. A arma usada no crime era registrada em nome de José Antônio. Ele havia forjado um furto dias antes. Inconsoláveis, os filhos querem justiça. Muitas orações pela minha mãe, tá? Muitas orações que ela vai sair dessa, que ela é uma guerreira. E a gente deseja que ela se recupere. Sim, que força teve essa mulher. Agora vejam, ele deu os tiros, 4 tiros no carro, talvez um pouco mais de tiros, 4 foram que acertaram. Ele levou ela ferida até a Igrejinha. Para quem não conhece, para chegar à Igrejinha tem que passar por Taquara. Quer dizer, ele queria se certificar que ela tinha morrido. E ela quieta. Tanto é que ela disse, nesse momento, esse foi o instante que ela chegou no hospital, quando começou o atendimento, que ela viu que o marido tinha saído de perto e ela disse, por favor, o que está acontecendo foi uma tentativa de feminicídio. É o meu marido que atirou. Ela viu, ele começou a dizer que o carro estava com problema, disse que o carro não estava com problema, estava funcionando bem. Aí ele parou numa ponte onde ela não teria como fugir, né? Senão ela poderia ter saído correndo. Não, ele parou justamente numa ponte. Desceu, colocou a luva, fez os disparos, achou que ela tivesse morrido e saiu lá para a Igrejinha. Ele estava na 020. Na 020, que é a estrada aquela que liga Porto Alegre até a região ali de Taquara. E aí atravessou, foi lá para a Igrejinha, até que ele parou em Taquara. E aí o desfecho todo dessa história, a gente deseja uma pronta recuperação e cadeia para este homem, se é que dá para chamar isso de... para esta pessoa aí que tentou matar essa senhora de 61 anos. Meio-dia, 38 minutos agora. Bom, eu tenho um recado para vocês da Sorri Fácil. Preste atenção agora.
Olá, eu sou a doutora Carolina Bascal da Sorri Fácil Porto Alegre e quero apresentar para você o mais novo tratamento em aparelhos dentários, os alinhadores invisíveis. Os alinhadores transparentes, eles são placas bem fininhas que podem ser removidas para comer. E o melhor, tende a ser 40% mais rápido do que qualquer outro tipo de aparelho. É isso mesmo, você fica com seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que incomodam. Eu quero convidar você a conhecer a Sorri Fácil Porto Alegre. A clínica fica em uma zona privilegiada, bem pertinho do Parcão, com estacionamento privativo e uma estrutura tecnológica para atender você e toda a sua família. Agende já a sua avaliação no 0800 600 3130 ou venha nos visitar na Rua Mariante 809, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Eu estou te esperando de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Então agende já a sua avaliação na Sorri Fácil, ligue 0800 600 3130 ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Olha só, na segunda-feira a gente vai mostrar aquela reportagem do encontro, aquela moça que perdeu o dinheiro e um menino encontrou. A gente hoje, infelizmente, com muitos assuntos, não deu tempo para mostrar, mas a gente mostra para vocês lá na segunda-feira, tá certo? Eu quero encerrar o SBT Rio Grande desta sexta-feira na companhia do Gustavo e do Gabriel Barcelos. Eles estarão amanhã na Expo Inter às 7 da noite, na abertura oficial. Também já tem uma programação lá na quinta-feira que vem, tocam na Expo Inter. São irmãos gêmeos e artistas espetaculares. Para encerrar, o que vamos agora de? Milonga para as missões. Milonga. Roberto Monteiro. Milonga para as missões. Abre a gaita, gaiteiro.